Aplaude mais forte aí, gente. É para Jesus, aplauda mais forte. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória seja dada ao Eterno. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado e entronizado seja o nome do Senhor aqui nessa noite. Deus é bom, Deus não erra, Deus não falha, aleluia. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Queridos, nós estamos num culto. Culto, você sabe, é uma entrega nossa para Deus. Culto é algo que acontece de baixo para cima. E aqui está acontecendo dois cultos ao Senhor. O culto coletivo, aleluia, todos nós juntos, e o culto individual, o culto particular. E no nosso culto particular, por vezes a gente chega aqui cansado, desanimado, enfraquecido, pensando em parar, de baixo para cima. Mas aí acontece no culto também algo de cima para baixo. A voz do Senhor que se manifesta no culto diz para o cansado: eu dou forças ao cansado, eu multiplico a força daquele que não tem nenhum vigor. Por vezes nós chegamos no culto, aleluia, com uma causa impossível em nossas mãos, aquela enfermidade que, segundo os médicos, não tem cura, enganado pelos médicos, mas estamos no culto, e no culto acontece algo de cima para baixo. No culto se manifesta a voz de Deus, e a voz de Deus fala: eu sou a cura, aquilo que o médico não faz, eu faço. Por vezes no culto chegamos aqui precisando de um emprego, as portas cerradas, fechadas, todas as portas que batemos trancadas, mas estamos no culto. No culto acontece algo de cima para baixo. A voz do Senhor se manifesta no culto. E Ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro porta que ninguém fecha, e eu fecho porta que ninguém abre. No culto. No culto pode faltar tudo, só não pode faltar a voz do Senhor. E Deus ainda fala no meio de nós. Precisamos de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisamos de discernimento para entender a voz que vem de Deus. Porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é majestosa. A voz de Deus é soberana. Você já entendeu que vamos falar hoje sobre a voz do Senhor? Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 29. Salmos de número 29. A voz de Deus está na casa. A voz de Deus está bradando no meio de nós. O decandarai, alabadaço decandarai. Salmos de número 29, do 1 ao 9. Diz assim o texto sagrado: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Verso 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, mesmo que as águas da vida vem tentando te encobrir, a voz do Senhor ouve-se sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está nas muitas águas. Verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Ei, diante da voz de Deus não existe resistência humana. A voz de Deus quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion,
como novos unicórnios. Verso 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, aleluia. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Se você está vivendo hoje uma fase de deserto, saiba que mesmo nesse deserto, a voz do Senhor te alcança. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Verso 9, a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um de nós diz glória, aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Bendito, eterno, glorioso, poderoso, majestoso, soberano, santo, perfeito, Deus da glória. Abba, Pai, aqui estamos como igreja, reunidos diante de Ti, Pai, prontos para ouvir a Tua voz. A Tua voz tem primazia no meio de nós. Fala conosco nessa hora, Pai, nos exorta, nos ensina, nos edifica, Deus, através da Sua voz. Aqui estamos é por Ti. Sem a Tua presença, não teria sentido algum nós estarmos aqui. Se não fosse para ouvir a Tua voz, não faria sentido nenhum estarmos aqui, mas aqui estamos, ó Deus, na Tua presença. Aqui estamos, papai, para ouvir a Tua voz. E te pedimos, ó Deus, como Samuel pediu, fala, meu Deus, que os Teus servos ouvem. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo e glorificando aquele que vive, aquele que reina, aquele que está no meio de nós. Glória, glória, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. A voz de Deus. Se não fosse a voz de Deus, não faria sentido algum nós estarmos aqui cultuando, porque o nosso culto não seria completo se não houvesse a voz de Deus. A voz de Deus se revela na ministração, é óbvio, mas a voz de Deus se revela também nos louvores. A voz de Deus é tão poderosa que se revela até no silêncio. Olha isso, crente. A voz de Deus é tão poderosa que se revela até no silêncio. Diz aí, se não tem aquele momento de silêncio que nós ouvimos Deus falar conosco. É a voz de Deus. Nós vivemos num tempo onde a voz de Deus, infelizmente, é desprezada. E aqui nesse Salmo de número 29, a voz de Deus não é apenas mencionada, não. A voz de Deus aqui, ela é exaltada. Salmo de número 29, ele exalta a voz de Deus, engrandece a voz de Deus, enaltece a voz de Deus, dizendo aqui algumas propriedades do que a voz de Deus carrega. O salmista diz que a voz de Deus se ouve sobre as muitas águas. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade, a voz de Deus quebra os cedros, a voz de Deus separa, olha isso, gente, separa as labaredas do fogo, a voz de Deus faz tremer o deserto, a voz de Deus faz parir as servas. Olha as características, as propriedades que o salmista traz para a voz de Deus. A voz de Deus aqui nesse salmo, ela é citada por 7 vezes. 7 vezes colocadas ali de uma maestria que somente alguém inspirado pelo Espírito Santo conseguiria colocar. E quando nós olhamos para o restante das Escrituras, para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a voz de Deus, lá no início de tudo, aleluia, ela foi fundamental. Não sei se você se recorda, mas Gênesis capítulo 1, vai dizer que quando a terra estava sem forma e vazia, quando havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas,
disse Deus, ou seja, a voz de Deus se manifesta, dizendo: haja luz. Aleluia. E o que aconteceu, gente? O versículo diz: imediatamente houve luz. Você percebe que a voz de Deus é capaz de criar algo do nada. A voz de Deus é possível criar algo sem que haja matéria-prima. Eu e você, tudo que nós formos criar, precisamos de algo, matéria-prima, para transformar em outro algo. A voz de Deus não. A voz de Deus cria, produz do nada. E aqui eu já libero a primeira palavra sobre a sua vida. Talvez você tenha olhado e não tenha visto nada, não tenha percebido nada, mas hoje Deus decidiu usar a voz dele para criar do nada a provisão que você precisa, para criar do nada a providência que você precisa, para trazer do nada a cura que você tanto precisa. A voz de Deus, ela cria do nada, sem matéria-prima. Só que nós, os servos, os discípulos, os filhos do Senhor, precisamos entender a importância que a voz de Deus carrega e saber discerni-la. Porque nós vivemos num tempo, gente, onde se ouve muitas vozes, sim ou não? Hoje em dia, principalmente com a era da tecnologia, todo mundo tem o direito da fala. Nós precisamos ser seletivos aquilo que nós vamos ouvir. Ei, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é, nem toda voz que parece de Deus é de Deus. Nem todas as vozes que parecem ser de Deus, de fato, é voz de Deus. Precisamos de quê? Discernimento, para saber separar o que é a voz de Deus do que são as outras muitas vozes. E aqui eu já libero algo na sua vida. A gente só consegue ouvir a voz de Deus se abaixar o volume das outras muitas vozes. Pastor, está confuso, não estou entendendo. Você, claro e direto. Adão e Eva estavam no paraíso, encontravam com Deus em toda a viração do dia. Lugar perfeito, melhor lugar não há. Visita perfeita, melhor visita do que a de Deus não existe. Eles estavam ali com tudo ao alcance deles, Deus falando, tratando com eles, ministrando sobre eles. De repente surgiu lá uma voz que não era para estar ali, e mesmo que ela estivesse ali, não era para ser ouvida. Você sabe de quem eu estou falando? Eva foi dar ouvido à voz que não era para ser ouvida, e pelos argumentos ali, tentava parecer voz de Deus, porque estava usando a palavra, tentando distorcer a palavra. Não foi isso que ele disse. Ele disse certamente, olha aí, gente, nem toda voz que parece voz de Deus, de fato é voz de Deus. Então a primeira voz que nós precisamos reduzir o volume para ouvir a voz de Deus é a voz do adversário. E posso te falar uma coisa? Ele não para de falar coisas aí no seu ouvido. Ele não para, diz a Bíblia que ele anda ao nosso derredor, só esperando que alguém faça o que Eva fez, deu uma brecha, deu ouvidos para seguir os maus conselhos que ele traz. Então a primeira voz que precisa ser eliminada da nossa vida é a voz do adversário. Tem outra voz que nos cerca com muita frequência, a voz do homem. Quantas pessoas para nos dar conselho, quantas pessoas para nos dar ideia, quantas pessoas para nos dar dica, direcionamento, mas por vezes não é aquilo que Deus quer falar, não é a direção que Deus quer dar, e nós ouvimos a voz do homem, e quando ouvimos a voz do homem, caímos, pecamos, erramos, e a nossa caminhada fica mais pesada, fica mais difícil. A palavra de Deus diz que Neemias, servo do Senhor, quando estava ali no processo de restauração, reconstrução dos muros, teve voz do homem lá para ele.
Sambalate e Tobias, diz a palavra. Ei, Neemias, você está fazendo o que aí? Não perde tempo aí com a obra de Deus, não. Isso aí não vai ter fruto nenhum, não, Neemias. Deixa isso para lá. Você está perdendo tempo. Você está se esforçando aí na obra de Deus à toa. Qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu não posso dar ouvido a essas vozes, porque eu estou fazendo uma grande obra. Ei, crente, se não chegou, vai chegar. Vozes ao seu ouvido, tentando fazer com que você desvie o foco daquilo que é a obra de Deus, fazendo com que você desvie o foco daquilo que é direção de Deus, vontade de Deus, plano de Deus. E a sua resposta deve ser: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Entre a voz do homem e a voz de Deus, eu fico com a voz de Deus. Voz do adversário, voz do homem. Tem uma terceira voz, essa é terrível, gente. A voz da multidão, a voz da maioria. Ah, pastor, eu vou lá porque está todo mundo indo. Eu vou fazer porque está todo mundo falando para eu fazer. Eu vou fazer, não tem problema. Todo mundo diz que não tem nada a ver. Ei, você segue todo mundo ou você segue Deus? Você vai ouvir a voz de todo mundo ou vai ouvir a voz de Deus? Aí fora eles dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Ei, mentira! Isso é uma falácia. Isso contraria a palavra de Deus. A voz do povo, a voz da multidão, nunca foi e nunca será a voz de Deus. Quer exemplo? Houve um momento que o nosso mestre, o nosso Senhor, o soberano, ele estava ali no momento de um julgamento. Aleluia! E Pilatos, ele fala para o povo: o que vocês querem que eu faça com ele? O que a maioria disse, gente? O que a voz do povo disse, gente? O que a voz da multidão disse? Crucifica-o! Salve Barrabás! A voz do povo não é a voz de Deus. A palavra de Deus diz que quando Moisés se retirou ao monte para receber ali os mandamentos do Senhor, lá no Monte Sinai, o povo não pôde subir, ficou. Moisés deixou o encargo de Arão coordenar o povo. E povo, crente, nós temos dificuldade em lidar com o tempo da espera. O tempo da espera faz a gente desviar. O tempo da espera faz a gente desistir. O tempo da espera faz a gente abrir mão da promessa. E é justamente no tempo da espera que nós precisamos ficar com a voz de Deus selada na nossa mente, guardada no nosso coração. O povo não fez isso. Moisés subiu ao monte, Arão ficou com o povo. E qual foi a voz da multidão ali? Ah, Moisés não volta mais. Moisés deu para trás. O que será que ele está fazendo lá? Olha a voz do povo: vamos fazer aqui um Deus para a gente. Nós precisamos de alguém para adorar. E Arão, olha só, ouviu a voz do povo, se deixou levar pela multidão. Quantas pessoas abrindo mão de ministério porque estão se deixando levar pela voz da multidão? Quantas pessoas abrindo mão de casamento, de família, projeto de Deus, porque está ouvindo a voz da multidão? Arão, servo do Senhor, sacerdote de Deus, ouviu a voz do povo. Então manda trazer pingente, manda trazer corrente, tudo o que vocês tiverem de ouro, nós vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Meu Deus, misericórdia. Quando nós ouvimos a voz da multidão, achando que é a direção de Deus, nós passamos por um momento terrível, de perda de comunhão, perda de intimidade, perda de sensibilidade. A culpa foi do povo? Nem toda. Tinha um líder ali substituindo Moisés. Arão tinha que assumir a posição, falar: gente, a única voz que eu posso ouvir é a voz do Senhor. Aquela voz que é sobre muitas águas, aquela voz que é poderosa, aquela voz que é majestosa, aleluia. Mas não foi assim. Ouviu a voz da multidão e você sabe o desfecho da história. Isso nos indica que precisamos de dois atributos. Primeiro é sensibilidade. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. E o segundo é discernimento, para saber quando de fato a voz é de Deus. Talvez há quem diga no nosso tempo que Deus já não fala mais comigo.
Pastor, eu já não estou mais ouvindo a voz de Deus. Deus já não tem mais tratado comigo. Deus se esqueceu de mim. E eu digo para você, isso é um equívoco da sua parte, é um engano. Porque Deus, Ele fala o tempo todo. Deus está falando agora, inclusive. Deus fala a todo instante. Deus é aquele que fala até no momento de silêncio. Se você não ouve mais a voz de Deus, o que está faltando aí é sensibilidade. Porque Deus continua falando. Até no silêncio, Deus fala. Sensibilidade precisa ser acompanhada do discernimento, para saber quando a voz é de Deus. Deuteronômio capítulo 28, está escrito assim: se atentamente ouvires a voz do homem, não, do inimigo, não, da multidão, não, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e guardar todos os seus mandamentos, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre as nações da terra. Você percebe onde está o segredo desse versículo? O final dele, o produto dele é exaltação sobre a terra, mas tudo está preso a uma condicional. Se a condicional envolve escolha, decisão, qual é, pastor? Se atentamente ouvir a voz. Quem não ouve a voz, quem escolhe não ouvir a voz, quem decide por si só não ouvir a voz, já está fora do restante do que o versículo diz. E a palavra de Deus está dizendo: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre as nações da terra. Sem dúvida alguma, irmãos, para ouvir a voz de Deus, precisamos reduzir o volume de todas as outras vozes que nos cercam. Todas. Às vezes a voz do marido, às vezes a voz da esposa, às vezes a voz do filho amado. Nenhuma voz, guarde isso, nenhuma voz da terra, aleluia, pode nos fazer atropelar ou passar por cima daquilo que a voz de Deus diz. E a Bíblia nos mostra por inúmeros exemplos de homens que decidiram ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus se transformou em algo poderoso na vida deles. Podemos destacar aqui Moisés. Moisés, você sabe, o líder que estava com a responsabilidade de conduzir o povo na fuga, no êxodo da escravidão do Egito. E chegado um dado momento, estava Moisés com a multidão, Faraó vindo atrás, eles estavam de frente para o mar. Moisés se aproximou de Deus, e o que foi que Deus disse para ele? Moisés, diga ao povo que marche. Olha a voz de Deus entrando em ação. Moisés estava sem saída, Moisés estava com o povo sem uma direção, sem rumo para tomar, e a voz de Deus ali serviu de livramento para ele. Deus disse, diga ao povo que marche. E o que é mais lindo é que aqui na Bíblia não mostra que houve questionamento, não houve perguntas para Deus, porque dizer ao povo que marche, tudo bem, num terreno seco, mas eles estavam de frente para um mar, e quando a voz de Deus disse, diga ao povo que marche, não houve questionamento, nem de Moisés e nem do povo, que você sabe que era incrédulo. Se é para marchar, vamos marchar, mas é o mar, não importa, se foi a voz de Deus que falou para marchar, vamos marchar, confiando na direção que a voz de Deus deu, aleluia. E quando nós obedecemos aquilo que a voz de Deus direciona, vem livramento sobre a nossa vida. Talvez você entrou aqui essa noite precisando de algum livramento em alguma área da sua vida, livramento na vida financeira, livramento na vida do filho, livramento na vida daquele ente querido que você busca tanto. Deus está dizendo, aqueles que ouvem a minha voz e obedecem, eu transformo a minha voz em livramento. Você crê nisso, crente? A voz de Deus se faz livramento na nossa vida, aleluia. A voz de Deus surgiu também para Abraão. Abraão estava no momento mais delicado da sua vida. Eu acredito que Deus deu essa prova a Abraão
e não para nós, porque ele sabe que nenhum de nós teríamos condições de seguir a voz de Deus daquele jeito. Qual foi a voz de Deus para Abraão, pastor? Abraão, pega o seu filho, leva no monte e mata. No tempo de hoje era isso que Deus estava falando. Leva o teu filho para a morte. Qual filho? Aquele que tu amas, teu único filho, Isaque. Leva-o e mata em meu nome. Olha a voz de Deus se manifestando. E mais uma vez, não houve questionamento, não houve dúvida, não houve pergunta. Quando nós estamos decididos a ouvir a voz de Deus, não ficamos perguntando quando, onde, por quê, para quê. Voz de Deus não se questiona, voz de Deus se obedece. Você sabe o final da história. Abraão leva o menino, seguindo a direção que a voz de Deus deu. Aleluia. E Deus permite chegar na última instância, no último momento, até Abraão pegar o cutelo para sacrificar, ou seja, decidida a obedecer à voz de Deus, até que a voz de Deus se manifeste de novo. Abraão, Abraão, não toques no menino, porque o que queria saber eu já sei. Tu me adoras de verdade, tu me serves de verdade, tu és um exemplo de obediência. A voz de Deus ali se transformou na provisão. Talvez você esteja aí esperando uma provisão, mas que homem nenhum é capaz de te dar, homem nenhum é capaz de prover, só o eterno, só o Deus grande, só o Deus do céu, porque é algo impossível que você precisa. Aleluia, o Deus da provisão está aqui. O Deus da provisão está aqui, e por vezes Ele usa a sua voz, aleluia, e à medida que você vai obedecendo, conforme Abraão obedeceu, aleluia, à medida que eu e você obedecemos, a provisão do alto vem. Então a voz de Deus é livramento, a voz de Deus é provisão, a voz de Deus também é fortalecimento. E aquela fase que a gente está fraco, e aquela fase que a gente está desanimado, e aquela fase que a gente está com medo, escondido, a Bíblia diz que Gideão passou por isso. Gideão, servo do Senhor, lá em Juízes capítulo 6, ele estava com medo, gente, porque os inimigos da nação, eles vinham e saqueavam, eles vinham e roubavam tudo. Chegou o ponto do povo de Deus passar necessidade, não ter o que comer, porque os inimigos saqueavam tudo. Gideão estava com medo. Diz a palavra que ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de se malhar trigo. Trigo se malha na eira. Mas pastor, por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque lagar é um lugar escondido, escuro, úmido. Então Gideão foi para um lugar escuro, foi para um lugar úmido, escondido, com medo de ser encontrado pelos adversários. E quantas vezes nós, irmãos, não estamos com medo? Quantas vezes nós não nos sentimos saqueados pelo adversário, pelos inimigos? Quantas vezes nós não ficamos ali fracos espiritualmente? Tanto que quando o anjo de Deus aparece para Gideão dizendo: ei Gideão, eu sou contigo, tu és um varão valoroso. Na linguagem de hoje, você é um cara corajoso. Mas calma aí, gente, aquele que estava escondido, com medo, fraco, qual foi a resposta de Gideão? Deus, se o Senhor realmente é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? Aqui houve questionamento, aqui houve dúvida, e é o que acontece com a gente. Deus, eu sou teu servo, mas eu te sirvo há tanto tempo, eu obedeço a tua voz, Senhor, eu sigo os teus caminhos, por que me sobreveio tudo isso? A vida estava boa, estava tudo tranquilo, por que o Senhor deixou acontecer tudo isso? Foi o questionamento de Gideão, e a voz de Deus se manifestou para ele, trazendo o fortalecimento, o ânimo que ele precisava. Deus disse: Gideão, vai nessa tua fé, vai nessa tua força, porque eu vou usar você, Gideão, para dar livramento ao povo. Gente, olha aqui, tem situações difíceis que vêm na nossa vida, cujo objetivo de Deus é nos usar. Se o povo não estivesse passando por essa crise, Deus não teria a oportunidade, a ocasião de usar a fé de Gideão.
Talvez você esteja aí se perguntando: Deus, por que me sobreveio tudo isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Eu oro e Deus faz milagre na vida do outro, mas na minha causa, por que o Senhor permite acontecer isso? Eu trago uma resposta para você. Se esse é o teu questionamento, eu trago uma resposta para você, porque Deus escolheu você para ser usado no meio do processo. Deus precisa usar alguém, gente, no meio do processo, para trazer o livramento, para trazer a vitória, para trazer a resposta. Coube a Deus escolher você. Então não questione, só obedeça a voz de Deus, porque tal qual ele disse para Gideão, ele está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu vou usar a tua força, vai nessa tua fé, que eu tenho livramento para o meu povo. A voz de Deus traz fortalecimento espiritual. E esse mesmo homem que estava escondido, malhando trigo no lagar, com medo, você sabe o que aconteceu depois? Ele com 300 homens, sem armas, sem armaduras, sem cavalos, venceram um exército de multidões. Poder de Deus se manifestou na vida daquele que estava fraco, sem ânimo, mas que decidiu, aleluia, seguir a direção que a voz de Deus estava dando. Não deixa de seguir a direção que a voz de Deus traz sobre a sua vida. A voz de Deus também, ela produz fé no momento de maior adversidade. A Bíblia diz no Novo Testamento que um homem chamado Jairo, ele estava numa situação terrível. A filha dele estava terrivelmente doente, diz a Bíblia, moribunda, à beira da morte. Jairo, líder da sinagoga, corre atrás de Jesus. Tem coisas, gente, que só Jesus pode fazer. Tem coisas que só Jesus tem poder para fazer. Jairo teve esse discernimento, foi atrás de Jesus, com a filha doente. Olha o mistério aí. Mas enquanto ele estava indo atrás de Jesus, conseguiu fazer com que Jesus fosse com ele. No meio do percurso, veio uma notícia de pior: sua filha não está mais doente não, ela agora está morta. Diz você se não é assim. Quando a gente decide dar um passo em direção a Jesus, parece que está piorando. Parece que a situação está se agravando, parece que aquilo que já estava apertado vai nos estrangular, mas é Deus te escolhendo para te usar no meio do processo. E ali, no meio daquela situação que aparentemente aos olhos naturais estava piorando, tua filha morreu. Olha a voz de Deus se manifestando: não temas, crê somente. A voz do homem: tua filha morreu, não vai mais atrás do mestre. Quantas vezes nós ouvimos isso? Aquele emprego que você tinha acabou, para que você vai atrás de Jesus? A tua família que era tão linda, foi levado, por que você continua indo atrás de Jesus? Aquilo que você tinha já era, não tem mais, acabou, por que você continua incomodando o mestre? A voz do homem, mas a voz de Deus, a voz do Senhor: não temas. Independente do que esteja acontecendo, não temas. Independente da adversidade que se levantou, não temas. Independente do cenário que era difícil e ficou impossível, não temas. Crê somente, crê somente, crê somente. Entre a voz do homem e a voz do Senhor, Jairo decidiu usar na sua vida a direção que vinha da voz de Deus. Não importa o que estão dizendo, eu não vou temer e eu vou somente crer. Aleluia. Você sabe o final da história: aquela que estava morta reviveu, aquela que estava moribunda deu um salto na presença do Senhor, e aquela família foi restaurada, aquela família foi restituída. Então a voz do Senhor restaura, a voz do Senhor restitui, desde que ouçamos e obedecemos a voz de Deus. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, o meu problema é outro. O meu problema não preciso de livramento. Eu não preciso de fortalecimento espiritual. Eu não estou precisando da provisão de Deus. Eu não estou precisando de que a minha fé seja renovada. O meu caso é mais grave, porque o meu caso é caso de morte. E aqui, morte física ou morte espiritual.
pastor, o meu caso é morte, o meu sonho está morto, os meus projetos estão mortos, aquilo que eu planejei já não tem mais vida. Aleluia. Deus me traz aqui para te dizer que a voz do Senhor, ela produz vida em tudo aquilo que está morto. A palavra de Deus diz em João que Lázaro, um amigo do Senhor, estava morto, enfermidade que se transformou em morte. Jesus estava longe, mandaram chamar Jesus. E quando Jesus chega diante do lugar que Lázaro estava, Jesus não vai tocar, gente. Jesus não vai cantar, Jesus não vai ordenar ninguém a fazer nada. Ele vai usar a sua voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E aqui eu posso trazer um pouco de complexidade. Naquela época, as pessoas que morriam eram enroladas com atadura, igual múmia, e as covas, as cavernas tinham uma escada, era no lugar baixo. Então você não me pergunte como que Lázaro saiu, mas ele saiu, gente. Quando a voz de Deus se manifestou, dizendo: Lázaro, vem para fora, aquele que estava morto, enrolado lá embaixo, aparece. Aleluia. Pronto para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. Então, se tem algo morto na sua vida, se tem algo sem vida, Deus está dizendo: a minha voz produz vida, a minha voz ainda produz vida, diz o Senhor. Vamos ficar de